Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Programas Aplicativos do curso Técnico Informática. Hoje nós continuaremos falando sobre o editor de planilhas eletrônicas, o Calc, especificamente nos recursos de validação e de criação de gráficos. Vamos lá? Bom, então nós vamos trabalhar com os conceitos previstos para a aula de hoje e espera-se que ao final nós tenhamos uma planilha semelhante a essa daqui, com um gráfico sendo exibido aqui na parte inferior e com alguns recursos previstos para as células da minha planilha. Eu recomendo para aqueles que não acompanharam a aula anterior, a aula 4, que façam uma revisão ou então que assista a aula 4 para poder saber como que nós montamos essa planilha com todos os recursos que foram utilizados naquela aula, ok? Então nós vamos fechar essa planilha. Eu vou abrir aqui então a planilha da aula passada. Para a aula de hoje, nós vamos fazer algumas validações dos valores que podem ser colocados em uma célula. Imagine que em uma determinada circunstância, a gente não queira que as dimensões de uma célula sejam alteradas. E também não queremos que o conteúdo seja ocultado por não caber naquele espaço. Como nós mostramos na aula passada, se eu digitar um texto maior do que o espaço da coluna, esse texto vai ser truncado. Somente a parte que couber no espaço que vai ser exibida. Se nós quisermos definir que naquela célula somente textos com um determinado tamanho possam ser digitados, a gente precisa fazer uma validação. Para fazer uma validação, eu preciso dizer em qual ou quais células essa validação será aplicada. Então vamos tomar como exemplo aqui a coluna nome. Eu vou selecionar aqui os 4 nomes que temos para essa coluna e virei aqui no menu Dados, opção Validação. O padrão é permitir que todos os valores ou quaisquer valores sejam digitados naquelas células. Tá? Mas para alcançar o nosso objetivo, eu vou dizer o seguinte, eu vou expandir essa caixa de opções aqui e vou escolher aqui a opção Comprimento do texto. Eu posso dizer se as células poderão ter conteúdo em branco ou não. Tá? Vou deixar o padrão aqui. E vou dizer que para estas células que eu selecionei, a quantidade de caracteres, o tamanho, o comprimento do texto tem que ser menor ou igual a, por exemplo, 10 caracteres. Tá? Quando eu clico em OK, a validação foi aplicada. Aí você olha para cá e não viu diferença alguma. Né? Mas perceba o seguinte, se eu por acaso fosse trocar o nome da Maria, como nós fizemos na aula passada, para Maria Eugênia, ao dar Enter, observe que vai ser exibida aqui uma janela dizendo que o valor é inválido. Né? E ao dar OK, o nome Maria Eugênia não foi aceito. Né? Ou seja, o conteúdo anterior foi preservado. Bom, mas somente dessa forma, alguém que venha usar a sua planilha possa não entender que erro que ele cometeu. Né? Olha só, Maria Eugênia, de novo. Valor inválido. Que valor inválido é esse? Não pode digitar Maria Eugênia? Então, para a gente poder tornar essa mensagem mais esclarecedora, além de dizermos qual é a quantidade máxima de caracteres que a célula pode ter, a gente pode fazer o seguinte, vamos voltar aqui no menu Dados, opção Validação, está lá a configuração que eu tinha realizado, e eu posso vir aqui, ó, alerta de erro. Eu posso colocar um título para a janela que vai ser exibida, né? Por exemplo, comprimento inválido. A mensagem de erro. Texto deve ter, no máximo, 10 caracteres. Além disso, aproveitando que nós já estamos aqui, a gente pode, se quiser, exibir uma ajuda para a entrada de dados. Né? O padrão é não mostrar ajuda. Né? Mas se eu marcar essa opção e preencher esse dado, por exemplo, alerta,
é o título da janela. Favor digitar no máximo 10 caracteres para o nome do aluno. Então percebam que eu coloquei informações em abas diferentes. Essa aba que está exposta aqui é uma ajuda. Antes que a pessoa digite qualquer coisa, essa mensagem vai ser exibida. E aqui, nesta aba, é um alerta. Essa mensagem só será exibida quando o critério estabelecido não for atendido. Tá certo? Vamos testar? Ok? Observe, eu já estou com o cursor na célula A2 e o alerta já apareceu aqui. A mensagem já apareceu. Favor digitar no máximo 10 caracteres para o nome do aluno. Se eu digitar aqui José Andrade e der um Enter, observe que aquela janela de erro é exibida, mas olha, ela foi personalizada. Comprimento inválido. Texto deve ter no máximo 10 caracteres. E volta ao conteúdo anterior. Tá certo? Bom, se você achar que esse alerta aqui é muito chato, você pode desabilitá-lo, como é o padrão. Tá? Eu venho aqui, seleciono o conjunto de células para fazer a validação. Venho aqui em ajuda para entrada de dados e simplesmente desmarco. Quando eu coloco OK, a ajuda ela deixa de ser exibida. E o erro, a mensagem de erro, quando acontecer, continuará sendo exibida. Olha lá. Comprimento inválido. Texto deve ter no máximo 10 caracteres. Ok? Eu posso também, aproveitando aqui a nossa planilha, fazer uma validação para valores numéricos. Imagine o seguinte, olha, aqui nós temos todas as notas no intervalo de 0 a 10. E que foi o critério que nós usamos aqui para a nossa planilha. Bom, mas imagina uma situação, né, em que a pessoa está digitando a nota e sem querer ela foi digitar 9, aqui por exemplo Maria, e sem querer ela bateu o dedo no 0 e deu Enter. Né? Olha o que acontece. A nota 90 foi aceita, ela entrou na totalização, entrou na média e consequentemente influenciou na situação final da aluna. Né? Bom, mas isso é um erro. E isso pode não ter sido percebido por quem digita a nota. Então, para evitar que isso aconteça, deixa eu voltar aqui, estava com valor 0. Então, para evitar que isso aqui aconteça, nós podemos fazer o seguinte. Selecionamos aqui o conjunto de células que diz respeito às notas e vamos fazer uma validação. Dados, validação. Tá? Venho aqui na aba Critérios e vou escolher aqui a opção decimal, valor decimal. Perceba que existe a opção números inteiros também. Né? As duas opções, números inteiros e decimal, diz respeito a valores numéricos. Tá? O decimal permite valores com vírgulas, que é o caso da nossa planilha. A opção números inteiros só permite números inteiros. Tá? Então, vou escolher decimal e vou dizer o seguinte. Os valores permitidos neste caso devem estar no intervalo de 0 a 10. Então, eu vou escolher a opção intervalo válido. Percebam que quando eu escolho essa opção, surgem duas caixas de texto agora, pedindo para você digitar o valor mínimo, 0, e o valor máximo, 10. E por padrão, como aconteceu anteriormente, ele permite que as células estejam em branco. Nós não queremos isso, nós queremos que seja digitado um valor, que seja 0, mas tem que ser digitado. Então, vou desmarcar essa opção. Tá? E aqui em alerta de erro, eu vou colocar o título valor inválido e a mensagem o valor deve estar no intervalo entre 0 e 10 pontos. Caso a pessoa digite um valor fora desse intervalo. Ok? Então perceba que agora, ao digitar a nota 90 para Maria, ela não será aceita e uma mensagem vai ser exibida. Valor inválido, o valor deve estar no intervalo entre 0 e 10 pontos. Quando eu clico em OK, a nota original ela volta a ser exibida. Tá? Se eu colocar o valor 9, ele será aceito e todo o resto, como nós fizemos na aula passada, vai ser recalculado, inclusive a situação, quando for o caso. Bom, uma outra possibilidade para validação
é quando eu desejo que uma lista específica de palavras seja escolhida para uma célula. Imagina o seguinte, essa coluna situação, deixa eu voltar aqui para zero. Essa coluna situação, ela foi automatizada na aula passada e de acordo com a média é exibida uma palavra, ou reprovado, ou recuperação, ou aprovado. Mas imagine que a gente queira alterar a situação do aluno por algum motivo, sem que a média seja alterada. Tá? Então, imagina que a Maria teve um excelente comportamento e mesmo com a média 5.5, ela merece ser aprovada. Tá? Da maneira como nós implementamos, é até possível que seja feito eu digitando aqui a palavra aprovado. Tá? Observe. Só que não está automatizado mais a célula. É importante vocês terem em mente isso. Se por acaso eu trocar aqui a nota dela para 0, a primeira nota, perceba que a média caiu para 3,5 e ela continua como aprovado. Qualquer que seja a média agora, a coluna aqui, a célula aqui vai estar com a palavra aprovado. Tá? Deixa eu desfazer. Bom, mas ainda assim, eu quero ter essa possibilidade. Tudo bem. Para evitar que sejam colocadas palavras que correspondam à mesma situação, mas que não são exatamente a mesma, então, por exemplo, ao invés de aprovado, eu digitar approve, né? Olha, duas coisas acontecem. Primeiro que aquela formatação condicional que nós implementamos, de colocar a situação com fundo verde claro e as letras verdes escuras, não aconteceu. Tá? E segundo, e acho que o mais importante, se eu acessar aqui a opção de filtro dessa coluna, que nós também implementamos na aula passada, observe que ele mostra duas situações como sendo distintas, aprovo e aprovado. Então, se eu quiser que sejam exibidos apenas os alunos aprovados, né, não basta eu clicar aqui na palavra aprovado, porque olha só, a Maria sumiu, né, o nome dela sumiu. Bom, claro, se eu clicar aqui, se eu selecionar também a expressão approve, vai aparecer tanto Maria quanto os demais alunos. Tá? Mas isso para uma planilha que tem um conjunto de células muito grande, com diversas situações possíveis, pode ser que a gente não enxergue, a gente não visualize claramente que eu tenho aqui duas expressões diferentes para a mesma coisa. Tá? Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, eu posso fazer o seguinte, eu vou desfazer mais uma vez aqui a situação. Isso. Eu posso fazer o seguinte, vou permitir que o usuário da planilha, se quiser, digite aqui uma palavra específica, mas ele só poderá escolher entre 3 expressões possíveis. Então, eu vou criar um critério de validação. De novo, vou lá em dados, validação, critérios. Agora, eu vou dizer que eu quero permitir apenas listas de valores, apenas valores que estejam em uma lista. Tá? De novo, posso optar em deixar células em branco ou não. Nesse caso, também eu não vou deixar. Tá? E vou mandar exibir a lista de seleção. E para ficar mais fácil de encontrar as opções, apesar de serem 3 apenas aqui, eu vou pedir para que o Calc ordene as entradas em ordem crescente. E vou digitar aqui, aprovado, reprovado e recuperação. São as 3 possibilidades. Tá? Eu coloquei de propósito aqui reprovado antes de recuperação, para vocês perceberem que na hora de exibir ele mostra de forma ordenada. Tá? Quando eu clico em OK, observe que para as células para as quais eu determinei que seja escolhido um valor de uma lista, ele mostra uma seta aqui à direita quando eu seleciono a célula. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar as 3 opções que eu determinei em ordem alfabética. Percebo que houve uma alteração aqui da ordem de recuperação e reprovado. Então, se eu quiser que Maria seja aprovada, mesmo não tendo média, eu escolho a opção aprovada. Percebo que a autoformatação vai fazer com que o fundo seja verde claro e a letra verde escura. Uma outra possibilidade que eu quero mostrar para vocês a respeito de validação é no caso de eu precisar digitar valores numéricos numa célula. Então imagine que eu preciso colocar o número de telefone de alguém numa determinada
célula. Então, telefone. Então, eu posso evitar que, ao digitar o número de telefone, sejam digitadas, por exemplo, letras, né? Ou caracteres especiais. Para isso, então, eu posso fazer a validação, dados validação, e dizer que aqui serão possíveis números inteiros. E eu vou dizer que este número, no caso do telefone, supondo que sejam 9 dígitos, como nós estamos acostumados, eu vou dizer que ele é menor do que o 9 digitado 9 vezes, né? Ok, se eu tentar digitar letras e der Enter, vai dar mensagem de erro. Como vocês viram, eu posso personalizar. Se eu digitar um número 9999, tracinho 9999, e der um Enter, ele vai reclamar também porque existe um caractere especial. Se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele aceita porque está dentro do intervalo esperado. E se eu digitasse, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e der um Enter, ele não vai aceitar porque tem um dígito a mais. Então eu posso, usando a criatividade, fazer alguns tipos de validações para evitar erros de preenchimento da minha planilha. Muito bem. Então, conforme nós dissemos no início da aula, um outro assunto que abordaremos hoje e que é de extrema utilidade é a criação de gráficos. Como já dizia o filósofo chinês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá? Então, nosso objetivo é mostrar alguns desses valores de forma gráfica. Tá? A ideia é criar um gráfico que exiba o nome dos alunos, no primeiro momento, com a sua média, relacionado com a sua média. Tá? E posteriormente vocês vão perceber que eu posso inserir outros valores no mesmo gráfico. Ou, se quisermos, podemos criar diversos gráficos combinando valores distintos. Então, para criar um gráfico é muito simples. Eu simplesmente venho no menu Inserir, opção Gráfico. Tá? Agora, alternativamente, eu posso fazer o seguinte, para vocês visualizarem os efeitos da criação de gráfico. Antes de mandar inserir o gráfico, eu vou selecionar as informações que eu quero que façam parte desse gráfico. Tá? Então, eu vou criar um gráfico que terá o nome dos alunos, então eu seleciono aqui o título da coluna juntamente com o conteúdo, e eu quero a média. Tá? E aí é o seguinte, para que você não perca a seleção que você fez aqui, nós vamos clicar no título da coluna, né, na palavra média, mas antes, segurando a tecla Ctrl, aquela que tem as letras CTRL. Segurei a tecla Ctrl, e aí eu clico no título da coluna e arrasto para as linhas de baixo. Tá? Percebo que ficou selecionado as duas colunas, coluna A e coluna G. Tá? Com essas duas colunas selecionadas, aí sim, eu venho aqui em Inserir, Gráfico. E observem que ele já exibe uma prévia de um gráfico para mim. Tá? E juntamente com essa prévia, ele me mostra uma janela para que eu possa personalizar este gráfico. Então, nessa janela, ele elenca 4 passos que eu preciso seguir para poder personalizar o meu gráfico. Tá? O primeiro passo é o tipo do gráfico. E aqui eu tenho uma lista com diversas possibilidades para esse gráfico. Tá? Para cada uma dessas possibilidades, pode haver outras subopções. Tá? Então, gráfico de coluna, eu tenho essa opção aqui. Gráfico de barra, eu tenho essas 3 opções. Observe quando eu selecionei a opção barra, o gráfico lá atrás foi atualizado. Tá? Gráfico de pizza. Né? Olha aí como é que é o gráfico de pizza. E olha só, como eu tinha selecionado aqui a coluna nome, ele mostra uma legenda com o nome dos alunos. Tá? Então aqui, essa área verde é a área maior, é relacionada ao Eustáquio. O aluno Eustáquio porque ele teve a maior média, 9,6. Tá? A segunda maior área é essa amarela, que é do João, que teve a segunda maior média, 8,5. E assim por diante. Né? O José, em azul, é a menor área. E, portanto, é o que teve a menor média. Né? E por aí vai. Outros tipos de gráfico. Você vai escolher o tipo de gráfico conforme a sua necessidade. Para a nossa aula, a gente vai selecionar o gráfico de barra, e é um recurso que também você pode optar em usar ou não, é esse recurso aqui de aparência 3D. Observe que o estilo do gráfico é alterado quando eu escolho essa opção. E eu posso também escolher outras formas, tá, para o meu gráfico,
Então, cilíndrico, observe a atualização. Pirâmide, cone, pirâmide, etc. Tá? Nós manteremos aqui a forma de barra mesmo. Tá certo? Escolhido o tipo de gráfico, o próximo passo, que eu vou clicar no botão próximo, é selecionar o intervalo de dados. Tá? Nós já tínhamos feito isso previamente, por isso até que o gráfico está sendo gerado aqui. Então, nesse momento, nós não vamos fazer nenhuma alteração nesse intervalo. Tá? Simplesmente vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é a série de dados. Como nós tínhamos selecionado apenas média para ser exibida aqui no gráfico, então ele já usou o título da coluna como título da série de dados. Como eu tinha dito, eu quero que nesse mesmo gráfico sejam exibidas as médias dos alunos e juntamente com a nota 4, né? Juntamente com a barra que indica quanto que ele tirou na nota 4. Suponha que essa nota 4 fosse um critério de desempate para aqueles alunos que tiveram médias iguais, tá? Para uma premiação qualquer. Então, eu posso adicionar uma nova série. Eu cliquei no botão adicionar, ele já criou aqui uma série, né, com o nome série sem nome, tá? E eu tenho aqui algumas permissões para poder fazer a personalização dessa série. A questão de cor eu não vou trabalhar agora. Eu venho aqui, eu vou pegar primeiro a opção nome e vou dizer o seguinte, que o nome dessa série eu posso escrever aqui diretamente, ou eu posso clicar nesse botão aqui à direita para selecionar o nome que está na coluna. Eu clico na coluna, ele diz que o nome dessa série é o que está na planilha 1, coluna E1. Tá? E já muda aqui o título da série para nota 4. Isso daqui é para que, no futuro, caso eu altere o nome dessa coluna por algum motivo, automaticamente o nome da série será alterado também. Tá? E o mais importante aqui, os valores para essa série. Tá? Então, eu vou selecionar um intervalo que representa as notas da quarta prova que eu quero que seja exibido no gráfico. Ele até faz uma prévia aqui, mas a gente tem que desconsiderar. Tá? Clico aqui na caixa intervalo para valores de y, clico novamente nesse botão, e agora eu vou selecionar somente os valores referentes à nota 4. Eu não vou selecionar dessa vez o título da coluna. Então, clico aqui na célula E2 e arrasto até a célula E5. Soltei o mouse, ele atualizou aqui a caixa exatamente com o intervalo de E2 até E5. Tá? E observe lá atrás que as barras vermelhas elas foram agora ajustadas de acordo com as notas. Né? Olha, o Eustáquio ele teve a maior nota 4, que está aqui, ó, foi a nota 10, tá? Que inclusive é maior do que a média dele próprio. Né? O João, apesar de ter tido uma média boa, uma média 8.3, aqui, olha, a nota 4 dele foi a segunda menor, né? A nota dele foi 6. Tá? A Maria, que não teve uma média tão boa, teve uma nota 4 considerável, né? Um valor considerável. Tá bem? Bom, e por fim, clicando no botão próximo aqui, eu posso também, ao meu gosto, né, definir alguns títulos. Tá? Então, eu quero que esse gráfico tenha um título, e o título vai ser Desempenho Acadêmico. Observe que o título foi colocado lá em cima. O subtítulo, Média Geral. Observe onde ele vai aparecer. Né? Eu posso colocar um título para o eixo X, né? Um título que vai aparecer aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, pontuação, tanto para a média quanto para nota 4. Opa! E aqui encontramos um bugzinho aqui no nosso calc. Né? O eixo X é o eixo horizontal, pessoal. Então, essa palavra pontuação, ela deveria ser exibida aqui. Tá? Aqui uma falha realmente da ferramenta, porque não tem sentido ele colocar essa
essa expressão desse lado de cá, porque aqui corresponde ao eixo Y. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo com isso, eu vou colocar invertido para que ele apareça da maneira correta lá no gráfico. Tá? Se por um acaso isso acontecer com vocês, façam a mesma coisa. Tá bem? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou copiar e vou dar um Ctrl V na linha de baixo. E aqui onde eu escrevi pontuação, eu vou colocar nome dos alunos. Tá? E aí ele atualizou. Né? Então, para ficar bem claro, eixo X é este aqui. Então, é no eixo X que eu quero que apareça a palavra pontuação. Eu deveria ter configurado essa palavra aqui, ó, eixo X. Tá? No eixo Y é que eu desejo que apareça a expressão nome dos alunos. Tá? Coloquei invertido por uma falha aqui da ferramenta. Ok? Mas isso não vai impedir da gente trabalhar com o nosso gráfico e criar um gráfico correto. Tá bem? Bom, eu posso ainda, só para vocês perceberem, alterar a legenda de posição. Inclusive, posso ocultá-la. Né? O padrão exibir legenda, eu posso ocultá-la, simplesmente desmarcando. Tá? Ou eu posso mudá-la de posição. Tá? Posso colocar à esquerda, espero que ele não inverta também a noção de direita e esquerda. Posso colocar em cima do gráfico. Posso colocar embaixo. Tá? E também fica a critério de vocês. Tá? De acordo com o que vocês desejarem. Muito bem. Feito isso, agora eu simplesmente clico no botão concluir e o nosso gráfico está criado. Tá? Se eu clicar em alguma célula aqui, observe que ele se transforma, né, ou ele assume o aspecto de uma figura. Tá? Ah, mas ele ficou em cima aqui da última coluna. Sem problema. Eu clico e arrasto para onde eu quiser. É uma figura agora. Tá? Eu coloco o gráfico, posso redimensioná-lo, simplesmente clicando aqui em um desses botõezinhos verdes, né, segurando o botão do mouse e arrastando. Tá? Esse quadrado aqui não faz parte do gráfico, não, tá? É só da célula que está lá atrás. Eu vou clicar aqui para que ele possa sumir. Bom, eu já criei o gráfico, mas agora eu gostaria de fazer algumas alterações. Eu quero alterar alguma série, eu quero trocar o título, alguma coisa nesse sentido. Então, uma vez, eu tenho que fazer tudo de novo? Não, não tem que fazer tudo de novo. Uma vez que o gráfico já foi criado, caso vocês desejem alterá-lo, basta clicar com o botão direito em cima do gráfico e clicar na opção editar. Posteriormente, você vai clicar com o botão direito no recurso que você quer alterar e fazer a alteração. Então, eu posso, por exemplo, alterar os títulos. Eu posso, por exemplo, formatar a legenda e eu posso, por exemplo, trocar o tipo da fonte. Né? Liberation Sans, que é o padrão, eu posso trocar por uma fonte qualquer. Aqui também tem uma prévia de como será a fonte. Então, se eu der OK, observe que a fonte da legenda foi alterada. Tá? Se quiser voltar, eu escolho lá o Liberation Sans. Eu quero trocar essas cores aqui, eu não gostei, sei lá, dessa cor vermelha. Tá? Então eu clico na série que você quer formatar, clico no botão direito e opção formatar série de dados. Posso trocar a forma, posso trocar a cor. Então perceba, a cor atual é vermelha, tá? Ele está falando que novo é vermelho, porque eu não alterei. Eu quero colocar uma cor verde claro. Então clico na cor desejada e OK. Observe que tanto as barras que representam essa série quanto a legenda teve a sua cor alterada. Tá bem, pessoal? E uma vez que eu finalizei o meu gráfico, eu posso copiá-lo e colá-lo em qualquer outro aplicativo. Então, por exemplo, se eu quiser copiar esse gráfico para aquele documento que a gente criou no LibreOffice, basta eu clicar com o botão direito, copiar, eu venho aqui em documentos recentes, vou pegar aqui aquele primeiro exemplo que a gente criou no LibreOffice, tá aqui, ó. Você deve se lembrar desse arquivo. Eu vou abrir aqui
algumas linhas em branco e eu vou colar o meu gráfico. Então percebam que o gráfico criado no Calc, ele foi trazido aqui para o LibreOffice, para o documento de texto, com relativa facilidade. Se eu pedir para poder visualizar a impressão, dá para você ter uma noção de como o texto ficou bem estruturado, com gráficos, com tabelas, etc. Agora eu vou voltar lá para a minha planilha. Eu posso fazer intercâmbio aqui entre os arquivos que estão abertos no LibreOffice, não importando qual aplicativo. Vou salvar. Lembrando que nós já tínhamos salvo esse arquivo na aula passada, então clicando no disquetinho ele não vai perguntar novamente o nome. Caso seja a primeira vez que vocês estejam salvando, ele vai fazer aquelas perguntas típicas de solicitando nome, local, etc. Bom, pessoal, então para essa aula é isso. O objetivo aqui era mostrar como fazer validações e como criar gráficos. Espero mais uma vez que tenha sido proveitoso e recomendo que vocês façam a leitura do material escrito e os exercícios, as atividades propostas. E espero encontrá-los na próxima aula. Um abraço.